Hoje, o caminho de corintianos e são paulinos tem apenas uma direção. A Arena de Itaquera é dia de clássico. Cadeiras vazias por causa da pandemia, mas elas estarão sempre cheias de histórias para contar. Histórias felizes como a do Guilherme, um corintiano que viu o time ser campeão em casa e aquele ano de 2015 foi muito complicado financeiramente para eu conseguir ir em jogos, então eu tive que fazer algumas horas extras no trabalho, conseguir me desdobrar para conseguir comprar esse ingresso tão suado e conseguir ver esse show do Corinthians. Nesse mesmo dia, na torcida visitante, estava o Marcelo. Ele certamente não tem uma boa lembrança daquela tarde de domingo. Tomamos 3-0 no primeiro tempo, esse com certeza foi a pior partida que eu passei aí. E, enfim, hoje olhando, realmente eu vejo que eu tinha expectativa por ser um time reserva do Corinthians, mas o time reserva do Corinthians, infelizmente, era mais forte que o time titular de São Paulo. Enquanto o São Paulo do Marcelo coleciona decepções nos clássicos em Itaquera, o corintiano Guilherme não vê a hora de voltar. Fazer uma surpresa para ele aqui, ó. Ó, e aí? Nossa senhora, cara, não tem nem o que falar. Bate até uma emoção. Queria muito estar presente nos jogos do Corinthians. Nossa, saudade a mil. Saudade não é bem o sentimento do São Paulo por aqui. Já são 14 jogos contra o Corinthians e nenhuma vitória. 4 empates e 10 derrotas. Confesso que eu já tive mais otimista, viu? De todos esses jogos que o São Paulo disputou aqui na Arena de Itaquera, o último talvez tenha sido onde o time teve mais possibilidades. Era o favorito. Foi na campanha vitoriosa do título paulista desse ano. E Hernan Crespo, comandando o São Paulo, vinha de 8 jogos sem perder. Mas o problema é que o Corinthians virou a partida e o São Paulo só não perdeu porque o Luciano, exatamente aqui, ó, no último minuto, fez um gol de pênalti. O momento dos dois times não é tão empolgante assim, o que faz da partida de hoje à noite um clássico de alta tensão. Silvinho ainda tenta dar uma cara a esse Corinthians que, sob comando dele, só venceu a primeira em casa na semana passada. Hernan Crespo, com Covid-19, não estará no banco de reservas. O São Paulo vive um momento conturbado, ainda não venceu neste Brasileirão e está na zona de rebaixamento. E mesmo distante daqui, Marcelo e Guilherme não vão deixar de apoiar. Não existe má fase que faça o torcedor perder o caminho da fé. Se Deus quiser, eu vou estar com meu filho comemorando aí essa vitória. A primeira minha em Itaquera, e ele que só tem 3 anos, a primeira dele também. Cara, eu acho que o Corinthians, em clássico, em momentos difíceis, consegue se reinventar. Embora não estejamos na melhor fase, eu acho que o Corinthians vai conseguir essa vitória com toda certeza. Boa tarde, quem será que tá certo, hein? Corinthians e São Paulo, majestoso neste friozinho de São Paulo. A gente já vai fazer conexão lá com o CT do Timão, lá está o Luiz Teixeira. Para quem esperava o Corinthians no sufoco e o São Paulo mais tranquilo, as coisas se inverteram, não é, Luiz? Boa tarde. Exatamente, André. Boa tarde para você, a todo mundo que acompanha o GE e o Corinthians, que não perde há 3 rodadas nesse Campeonato Brasileiro. Está pronto para o jogo de hoje à noite. O Silvinho não fez mistério, vai mudar o time em relação àquele que empatou com o Fluminense no final de semana no Rio de Janeiro. Voltam a equipe titular Fábio Santos na lateral esquerda, os meias Cantígio e Vitinho e no ataque o Matheus Vital. Então, para a gente ser mais didático, no nosso campinho do GE, o Corinthians já está escalado. Vai a campo com o Cássio no gol, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos, Gabriel, Vitinho e Cantígio, Mosquito, Matheus Vital e o Jô como centroavante. Além disso, 2 novidades, só que no banco de reservas. O Luan, que marcou um dos gols desse empate do Corinthians contra o São Paulo no Campeonato Paulista, volta depois de 3 rodadas fora por conta de uma tendinite. E também o atacante Marquinhos, que estava emprestado pelo Sport, volta à equipe corintiana e fica à disposição do técnico Silvinho. E as novidades do São Paulo, Vitor La Regina.
Oi, Luiz, tudo bem? Aqui na Barra Funda, o São Paulo treinou na manhã desta quarta-feira, aquela atividade leve, só para definir esquema tático e também a escalação. O Hernan Crespo não fica ainda à beira do campo, porque ele testou positivo para a Covid-19. O Juan Branda, auxiliar dele, estará em Itaquera. E o time do São Paulo pode ter novidades. No meio-campo, o Rigoni e o Benítez voltam a ser titulares hoje. O Luan também volta a ser titular. E na defesa, o Léo, que também ficou fora do jogo contra o Ceará, tem condições para jogar. A dúvida ainda é o Miranda, que está fora há 4 partidas, começou a treinar com bola ontem e pode ser novidade do time do Crespo, lembrando que essa decisão será tomada aí próximo da partida. A escalação a gente ainda coloca o Thiago Volpi na defesa, o Diego Costa, se o Miranda tiver condições, o Miranda ser titular, mas a defesa inicialmente com Diego Costa, Bruno Alves e Léo, Luan e Lisiero, Daniel Alves, Rigoni, Benítez e Reinaldo e no ataque o Éder. Andreoli. Valeu lá, Regina, obrigado pelas suas informações. Ó, tem um bom presságio pro São Paulinos, porque uma zica saiu, a da Inglaterra. Não ganhava da Alemanha desde 66 no título mundial. Em jogo decisivo não tinha jeito. Mas ontem, em Wembley, o English Team lavou a alma. Tem Palmeiras e Inter hoje em Porto Alegre e o Verdão anda procrastinando. Sabe o que é procrastinar? Eu já procrastinei. Você também. Dá uma olhada. Procrastinador. Parece palavrão, né? Ultimamente, o Palmeiras tem sido procrastinador, que significa aquele que atrasa, adia algo. No caso do Palmeiras, as vitórias. Precisa deixar assim pro finzinho, adiar até os últimos minutos de jogo? As 2 últimas vitórias do Palmeiras no Brasileirão foram dessa forma. Contra o América Mineiro, a virada saiu com um gol de William, aos 50 minutos do segundo tempo. William pro Palmeiras! Contra o Bahia, no último domingo, também nos acréscimos. Gol de Breno Lopes aos 46 minutos. 2 coisas que eu gosto muito de ver nas minhas equipas, que é acreditar sempre até ao fim, grande capacidade mental para saber lidar com as dificuldades, porque este jogo teve muitas dificuldades também para nós. Hoje o Palmeiras enfrenta o Internacional em Porto Alegre. O time gaúcho ainda não venceu em casa na competição. Falar da escalação do Palmeiras e citar os vários desfalques é o novo normal. Hoje, contra o Internacional, o português Abel Ferreira, mais uma vez, terá dificuldades em escalar o time, com velhos e novos problemas. Os velhos problemas são os convocados. O Everton, Vini e Gustavo Gomes estão disputando a Copa América. Os novos problemas, o lateral Lucas Esteves foi chamado por Tite para completar os treinos da seleção. E Gustavo Scarpa, desgastado fisicamente, virou dúvida. E aí, o provável Palmeiras fica assim: Jailson, Marcos Rocha, Luan, Felipe Melo e Vitor Luiz. Danilo Barbosa e Gustavo Scarpa ou Rafael Veiga. Breno Lopes, Rony e Luiz Adriano. Mas eu acho que o Vitor Luiz substitui a altura, o Vinha, até como disse o Lofredo, né, por grande parte até da Libertadores, ali do Campeonato Paulista. O Vitor Luiz ganhou essa vaga de titular na lateral esquerda. E no meio-campo acho que também não perde muito, né? O Veiga tem muita qualidade, mas é claro que o Scarpa tá merecendo demais essa titularidade, tá jogando muito, participou dos 3 gols, né, contra o Bahia na última rodada. Faz, acho que a sua melhor temporada, o Gustavo Scarpa aí com a camisa do Palmeiras. Sem dúvida, ele ganhou a vaga no campo, né? Porque ele era o reserva do Veiga e no Campeonato Paulista o Abel fazia um time só para jogar o Paulista e era o Scarpa. O Scarpa foi jogando bem, participando, como você disse, de várias ações ofensivas e parece ser um jogador bem maduro, né? Tanto fora de campo, porque é até engraçado a história, porque ele virou um comentarista, crítico de livros de uma maneira bem tranquila nas redes sociais. Isso viralizou na última semana, bem bacana, acho muito legal isso, que acaba ajudando o cara dentro de campo, sabe? Acho que abre a mente. O cara consegue entender o jogo de uma forma diferente ou da forma que deve ser e acaba ajudando. O Veiga é um jogador importantíssimo das bolas paradas, é um jogador que participa muito e pode jogar em várias funções sem fazer alteração, né? Ele já jogou até de lateral, ele pode vir a jogar de lateral. Eu acho que no jogo contra o Bahia, nas alterações, quando o Veiga entra, ele vai para a lateral do campo. Contra o Bragantino já fez isso também. Então é um jogador importante no esquema tático do Palmeiras. Também concordo com o Lofredo, acho que o Everton é um jogador que menos faz falta nessas questões de substituições, de ausências, porque o Jailson vem jogando muito bem. A maior sentimento de, poxa, esse cara devia estar aqui é o Gustavo Gomes, porque a defesa do Palmeiras
sofre muitas alterações em vários jogos, né? Hora com 2 zagueiros, hora com 3 zagueiros, hora não tem zagueiro, tem que jogar com 2 laterais fazendo a função de linha de defesa. Foi assim contra o Bragantino, por isso o time acaba sofrendo muitos gols, né? Em 2 jogos que eu pude acompanhar de perto, que eu fui o repórter de campo, foram 5 gols. Então, a parte defensiva do Palmeiras tem que estar mais segura, porque o ataque funciona, tem muita opção de ataque. Com certeza. E hoje tem jogo Internacional e Palmeiras a partir das 7 horas da noite com transmissão do Premier. Só que hoje, gente, é dia de clássico paulista em Itaquera. Às 9h30 da noite você acompanha Corinthians e São Paulo no Sport TV e também no Premier. E se o clássico por si só já é um jogo repleto de tensão, o duelo de hoje coloca frente a frente equipes bastante pressionadas. E o André Hernan conta tudo pra gente.